É importante conhecer os pilares que sustentaram Elon Musk a suportar a pressão da crise da escassez dos chips no segmento automotivo na pandemia. E por que a gigante GM sucumbiu com sua produção de elétricos. Olá visionário e visionária, bem-vindos ao canal que aprofunda os temas mais contundentes do mercado de inovação, principalmente pelas mentes dos grandes empreendedores do planeta. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe essa informação com mais pessoas. Em relação ao segmento de veículos elétricos, a General Motors apresentou um desempenho pífio no quarto trimestre de 2021. Fato que fez com que o CEO da Tesla Elon Musk se posicionasse em relação a esse péssimo resultado. A GM apresentou seus números aos acionistas investidores no quarto trimestre de 2021. Mediante os grandes montantes globais com produção de 2,2 milhões de unidades, englobando toda a produção entregue em 2021, a GM vendeu míseros 26 veículos elétricos em um trimestre, mais precisamente 25 Chevrolet Bolt e um GMC Hammer Track elétrico. No mesmo período do ano anterior, a GM vendeu 6.701 Bolts. O Hammer elétrico, por sua vez, só foi lançado em novembro de 2021, ficando sem histórico para comparação. A queda na produção de Bolts, portanto, foi explicada por um lote considerável de baterias com defeito, que forçaram a companhia a realizar um gigantesco recall, culminando na parada da produção no início do segundo semestre de 2021. De acordo com a companhia, as vendas do Bolt elétrico foram cessadas desde setembro de 2021, enquanto a General Motors focava em reparar os veículos em recall. A montadora comercializou mais de 24.800 Bolts elétricos nos primeiros 3 trimestres de 2021, chegando a representar 20% mais vendas que o ano anterior. Os amantes por carros elétricos, rapidamente, perceberam a mudança drástica das estatísticas para o quarto trimestre. Frente a esse problema enfrentado pela concorrência, Elon Musk reagiu declarando que a empresa tem espaço para melhorias. Elon Musk afirmou que a Tesla entregou 308.600 veículos elétricos no quarto trimestre de 2021, que foi outro recorde. O volume do ano chegou a um pouco mais de 1 milhão de veículos, sendo quase 100% de aumento sobre o ano anterior. Ao se considerar o portfólio global de produtos, os veículos da GM continuam a superar a Tesla. Entretanto, foi superada pela Toyota como a marca mais vendida em 2021. A GM vendeu 2,2 milhões de automóveis no período, enquanto que a Toyota comercializou 2,3 milhões em 2021 nos Estados Unidos. Um aumento de 10,4% em relação a 2020. Em 2021, a General Motors, assim como muitas outras montadoras, foi impactada por uma escassez global de semicondutores e outros desafios na cadeia de suprimentos. Especialmente nos últimos meses do ano de 2020, em que ela vendeu 43% de veículos a menos no quarto trimestre comparado ao ano anterior. A companhia de Detroit entrou no trimestre com um recorde de baixo inventário de acordo com a empresa. No entanto, a produção e a entrega de atacado no quarto trimestre foram muito maiores do que no terceiro tri, na medida que as condições do abastecimento de semicondutores apresentaram melhora. No que diz respeito ao estoque, a GM demonstrou que havia cerca de 200 mil veículos em estoque em 31 de dezembro de 2021, incluindo aqueles que estavam a caminho dos revendedores. Fato relevante frente ao observado no mês anterior. A GM havia anunciado que as entregas dos Hammers elétricos aos clientes já haviam começado. A primeira picape Hummer EV de 2022 foi produzida na fábrica zero da GM. A montadora anunciou que o SuperTruck GMC é o primeiro de muitos veículos à base de Altium a serem desenvolvidos para a General Motors como parte de uma visão para o futuro completamente elétrico. A importante queda nas vendas, por conseguinte, foi nitidamente resultado do recall dos Bolts frente aos defeitos das baterias e a ausência de chips de computadores. O problema maior ficou por conta do planejamento de controle da produção da GM, que ficou sem ação mesmo após mais de um ano de conhecimento do fenômeno da escassez global de chips gerados pela pandemia, inicialmente revelada no final de 2020. Ficando assim para trás de seus competidores. O setor automobilístico,
como um todo ainda tem se deparado com dificuldades com a cadeia de produção. O fornecimento de chip melhorou nos primeiros meses de 2022 em relação a 2021, de acordo com a GM. Com o aumento da produção e entrega no primeiro trimestre, no entanto, a garantia dos suprimentos com os fabricantes de chip continua incerta. A fábrica Fort Wayne, que foi fechada entre os dias 4 e 11 de abril, afetaram a produção da Silverado Chevrolet e picapes leves como a Sierra GMC. Em 3 turnos diários, mais de 4.000 trabalhadores foram acionados na fábrica para as frentes manuais de produção. Até hoje ainda há incerteza e imprevisibilidade na cadeia de suprimentos de semicondutores. A GM trabalha em um plano de emergência de abastecimento com seus fornecedores para prevenir possíveis choques em sua produção futuramente. Todas as fábricas de montagem de automobilísticos norte-americanas da GM têm operado em pelo menos um turno desde 1º de novembro do ano passado de 2021. Durante a crise dos chips, a GM direcionou a maior contingência dos seus suprimentos de semicondutores para as picapes e as grandes instalações em SUVs, que são os veículos mais rentáveis para o negócio. Não foi a primeira vez que defrontamos com este tipo de conflito em suprimentos. A escassez de chips de computador atingiu a indústria automotiva como um todo, além de outras questões que tiveram como origem a pandemia em 2020. A concorrência do setor automobilístico com a desigual demanda do setor doméstico, com as necessidades de milhões de pessoas reclusas em casa por conta da pandemia, absorvendo a produção de chips para notebooks, tablets e videogames foi o fator crítico. Junto a isso, apesar do fechamento das fábricas, a demanda de veículos continuou notadamente agressiva. Quando as montadoras reabriram suas fábricas, descobriram que os fabricantes de chips haviam deslocado sua produção para outros clientes, de produtos eletrônicos adquiridos em grandes quantidades por consumidores que buscavam conexão em casa, resultando na falta de chips para o segmento automotivo, principalmente os resistentes ao calor. Assim que a produção iniciou seu processo de recuperação, veio a contagiosa variante Delta, atingindo fortemente a Malásia e outros países asiáticos responsáveis pela fabricação dos chips e outras autopeças. Muitos analistas e montadoras previram que a escassez de chips reduziram na segunda metade do ano, mas que só voltará a seus níveis normais pouco antes de 2023. Como você deve imaginar, não só as montadoras sofreram com a crise dos chips, mas também Elon Musk, ainda que seus estoques tenham garantido seu suprimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Te vejo nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.